Aqui você vai ver alguns vírus mortais e bactérias que foram criados em laboratórios. Tem informação que os pesquisadores voltaram mais uma vez. Desta vez, eles estão criando novas infecções e micro-organismos em suas instalações de pesquisa. Os pesquisadores geralmente tendem a ajustar organismos microscópicos e infecções já existentes ou eliminados para fornecer novas cepas que irão destruir nossa resistência, anticorpos e drogas, mas às vezes, eles criam novas infecções e micróbios do começo. Essas cepas geralmente não são arriscadas para as pessoas, mas podem ser perigosas para ratos e até para diferentes organismos microscópicos. Os CEPOCs pesquisadores da Universidade de Alberta desenvolveram a varíola, uma infecção mortal derivada da varíola igualmente destrutiva. Em contradição à primeira varíola, a nova varíola não atinge as pessoas, mas é mortal para os cavalos. Os pesquisadores produziram a infecção durante um estudo de 6 meses apoiado por uma organização farmacêutica. Os cientistas compraram pedaços de DNA por meio de solicitação por correio e os reuniram para moldar a infecção. Todo o empreendimento não custou caro. Os pedaços de DNA usados para fazer a infecção custou apenas uns $. O estudo causou um dilema no momento em que foi descoberto, pois diferentes pesquisadores temiam que governos, militantes e psicólogos pudessem utilizar as informações para criar varíola com armas orgânicas. Um flagelo da varíola pode ser letal para nós hoje, porque não somos mais imunizados contra ela, pois aniquilamos a doença em 1980. Os cientistas explicaram que eles criaram o vírus porque precisavam criar anticorpos contra a própria varíola. Peste negra. Entre 1347 e 1351, um grande número de europeus foi atormentado por uma estranha doença que matou mais de 50 milhões de pessoas. Hoje, sabemos que essa doença é a peste negra, que é provocada pelos micróbios Yersinia pestis. Embora a peste negra ainda esteja entre nós, ela não é mais tão forte como costumava ser. Alguns anos antes, especialistas de algumas escolas, incluindo a Universidade de Tübingen na Alemanha e a Universidade McMaster no Canadá, reproduziram a peste negra através de DNA retirados dos dentes de uma vítima que faleceu durante a peste. Eles obtiveram apenas algumas miligramas dos micróbios dos dentes, mas foi o suficiente para reproduzi-la. A poliomielite. Como seus parceiros da Universidade de Alberta, pesquisadores da Universidade Estadual de Nova York criaram um vírus letal depois de comprar pedaços de DNA por meio de solicitação por correio. Isso foi o que ocorreu com o vírus da poliomielite, que é quase tão poderoso quanto a doença comum. Os ratos apresentados a polio falsificada ficaram doentes da mesma forma que ficariam como se fossem apresentados a polio verdadeira. Diferentes especialistas temem que indivíduos com segundas intenções possam desenvolver sua própria polio falsificada, que é muito mais simples de fazer do que outros vírus perigosos como a varíola, pois o código hereditário da varíola tem mais letras, enquanto o da polio tem menos letras. Apesar de estarmos perto de aniquilar a poliomielite, os pesquisadores temem que, em qualquer caso, devamos ser vacinados contra a doença, já que ela pode muito bem ser reproduzida. O SARS. Esse vírus é uma doença respiratória intensa grave, é uma infecção mortal. Sabemos que mais de 700 pessoas morreram durante uma praga de SARS que contaminou 8.000 pessoas em 29 nações em meados de 2002 e 2003. Atualmente, os pesquisadores tornaram essa peste ainda mais mortal. Essa nova infecção de SARS foi feita por um grupo de cientistas da Universidade do Norte da Carolina, e os chamam de SARS-2.0. Os cientistas desenvolveram um novo vírus adicionando alguma proteína ao SARS verdadeiro. Essa versão do SARS-2.0 é resistente a imunizações e medicamentos usados normalmente para combater o vírus da SARS de ocorrência normal. O grupo disse que a análise era essencial, pois a infecção comum da SARS poderia ter mutação e se tornar resistente aos nossos anticorpos. Ao criar uma infecção geneticamente modificada e mais potente, poderíamos criar anticorpos mais fortes que nos salvariam de um surto de SARS mais mortal caso o SARS sofresse alguma mutação.
No entanto, diferentes pesquisadores estão preocupados com o fato de que o SARS-2, que deveria nos salvar de uma praga letal de SARS, poderia iniciar essa pandemia caso escape do laboratório. Os pesquisadores fizeram um vírus cruzando MERS e raiva. A ideia era utilizar a infecção para criar uma imunização que nos protegeria de ambas as infecções. A raiva é uma doença perigosa que pode ser transmitida às pessoas por meio de mordidas de caninos contaminados que geralmente apresentam a infecção na saliva. A Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, é nova infecção que apareceu na Arábia Saudita alguns anos antes. Está ligado com a SARS e se espalha através de morcegos a camelos e, por fim, as pessoas. O MERS contaminou 1.800 indivíduos quando surgiu pela primeira vez essa pandemia e matou mais de 630 com taxa de vítimas de cerca de 35%. Como dissemos anteriormente, o SARS contaminou mais de 8.000 indivíduos durante uma pandemia de 2003, mas matou pouco mais de 700, apesar de o SARS ter causado mais vítimas em termos totais. Ele tem uma taxa mais baixa de morte que o MERS, pois apenas 10% das vítimas de SARS morreram. A gripe aviária. Alguns pesquisadores holandeses fizeram uma variante mais bizarra e mortal da gripe aviária do que ela já é. A gripe aviária normal não é disseminada entre as pessoas, todavia os cientistas alteraram para ser. Para testar a nova infecção, os especialistas infectaram alguns furões. Os bichos foram selecionados à luz do fato de apresentarem efeitos colaterais semelhantes da gripe aviária aos humanos. 10 anos depois, a infecção modificada se transformou novamente e se espalhou pelo ar. Embora os pesquisadores tenham medo que extremistas possam utilizar a investigação para criar uma arma destrutiva que poderia matar uma grande parte dos indivíduos no planeta, os analistas dizem que a experiência foi importante para permitir que nos preparássemos para uma pandemia de gripe aviária geneticamente modificada. O vírus H1N1 em 1918, o mundo viu o surgimento de uma pandemia de gripe letal. Esta foi a infecção pelo H1N1, quando ela terminou cerca de 100 milhões de pessoas estavam mortas. Essa gripe sazonal fez o sangue penetrar os pulmões das vítimas. Eles expeliam sangue de seus narizes e bocas antes de sufocar no sangue que saía de dentro de seus pulmões. A gripe voltou em 2009, no entanto, foi menos mortal, apesar do fato de ter se transformado em mais mortal do que deveria. Um pesquisador fez testes com a cepa modificada que causou a pandemia de 2009 e a utilizou para criar um vírus mais mortal que era imune a anticorpos, parecido com o que causou a epidemia de 1918, mas ele não pretendia fazer uma forma mais mortal da gripe naquele momento, ele só desejava fazer a primeira forma de gripe com o objetivo de se concentrar em como ela se transformou para ter barrado nossa imunidade. Sabemos que essa versão destrutiva do vírus é guardada em um laboratório e pode ser mortal a qualquer momento se entregue. Ficamos por aqui, muito obrigado por dedicar o seu tempo. Por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vejo você em breve.